Muito boa noite, bem-vindos, cordiais saudações para mais uma edição da Grande Entrevista. Hoje vamos andar por aquilo que todos nós precisamos, que é ter o alimento em casa. E para tal, vamos hoje estar com o Ministro da Agricultura e Florestas, Engenheiro Isaac dos Anjos. Engenheiro Isaac dos Anjos que, portanto, já tem uma larga experiência à volta deste setor e que hoje nos brinda então com a sua presença, tendo, conforme se pode ver, este currículo que dispensa qualquer tipo de apresentação. E é aí onde nós exatamente vamos cumprimentá-lo. Muito boa noite, bem-vindo. Muito boa noite, João Pinto. Um prazer podermos aqui conversar e falar um pouco sobre este Ministério que é crucial, sobretudo porque o país precisa de encontrar uma forma de ter a sua segurança alimentar e os desafios são grandes, de certeza. Se olharmos um pouco para o próprio contexto em si, Sr. Ministro, hoje temos algum diagnóstico desde que tomou desde que está à frente do Ministério? Bem, uma vez mais, muito boa noite, João Pinto, e a todos os telespectadores da nossa televisão. É um privilégio ter esta oportunidade de poder partilhar convosco alguns momentos. Como sabe, hoje a agricultura, para além do tradicional que é feito pelas famílias, chamadas camponesas, não é? Tem novos protagonistas também, que com maior agressividade vêm-se dedicando também às tarefas da produção agrícola e também trazem um novo ânimo, um novo elan para o setor da agricultura. Portanto, entre as empresas agrícolas familiares e o novo setor empresarial que emerge na agricultura, temos um bom cardápio de assuntos para tratar, expectativas que são as mais variadas. E entrando já para o mérito da questão, é olharmos um pouco mesmo para a questão atual, é olharmos para o setor agrícola de maneira a se perceber, de facto, o que é que há em termos globais, nesta altura, onde é que está o entrave? Fala-se muito da agricultura, a diversificação da economia, portanto, algumas pessoas são céticas. O que é que o engenheiro Isaac, enquanto ministro, tem a dizer relativamente a isto? Eu sou muito otimista. Acho que temos que reforçar agora e muito mais dar espaço ao conhecimento. E isso significa recuperar as nossas instituições para que elas possam efetivamente responder às solicitações do público. Esse público que requer conhecimento, que requer a transmissão de informação atempada e que requer também auxílios do ponto de vista da modernização, do acesso ao crédito, do acesso à informação e do uso de tecnologias. Portanto, o conhecimento é hoje cada vez mais exigido e, assim mesmo, com instituições que temos em Angola de investigação, como os institutos de investigação agronómica, veterinária, que são anteriores até à existência das universidades em Angola, e por isso as faculdades de agronomia e medicina veterinária, as primeiras foram instaladas dentro dos espaços desses institutos, os progressos que já havíamos alcançado com as instituições de referência, e hoje olhar para elas depois de terem sofrido profundamente com os efeitos da guerra, temos que olhar para essas instituições e dar a essas instituições a respeitabilidade que elas merecem para que os seus profissionais possam ser eles a ditar as regras e a orientar naquilo que pretendemos. Senão, temos uma diversidade de opiniões, diversidade de objetivos e perdemos o foco.
Portanto, para além daquilo que são as produções alimentares, também temos aqueles que são os nossos compromissos na arena internacional, nas organizações internacionais, e por isso estamos engajados em conformarmos o nosso mapa de relações. Primeiro com a União Africana, pelo facto de Angola ter assumido a presidência pro tempore, é de todo legítimo que a gente conclua o processo da transformação dos sistemas agrícolas em sistemas agroalimentares. Portanto, promovemos uma grande consulta pública e na próxima quinta-feira vamos apresentar os resultados desse trabalho para configurarmos a nossa estratégia nacional de acordo com aquilo que é o CAADP. O CAADP é o Comprehensive African Agriculture Program, que, no fundo, é a resposta dos líderes africanos à necessidade de sermos capazes de alimentar os nossos povos e substituirmos aquilo que nós despendemos em recursos a importar para usar esses recursos no nosso próprio desenvolvimento. Portanto, esse é o grande desafio que temos. E nesta senda, Sr. Ministro, temos visto os seus pronunciamentos com essas posições, que é possível fazer-se no continente africano e diminuir essas importações. Como é que chega essa mensagem às pessoas que o ouvem, àqueles que estão dentro deste negócio? No nosso caso, temos que admitir que os seres humanos são seres de equilíbrio e ninguém gosta muito de estar a ser mexido no seu estado de equilíbrio. E no nosso caso, a força da importação supera grandemente as vontades políticas às vezes. Portanto, é preciso ter uma grande capacidade de resiliência, persistência, para tornarmos a coisa possível. E é comum nós estarmos continuamente a dizer que o país ainda não produz suficiente, o país não tem capacidade, o país é inapto, mas é inapto porque temos alternativa, é inapto porque temos onde ir buscar, é inapto porque quem tem a responsabilidade de obrigar o povo a trabalhar também não se quer confrontar com ele. E isso alguém tem que tomar a dianteira e esperamos que a juventude perceba que as oportunidades estão aí hoje, há menos recursos disponíveis e os recursos devem ser utilizados da melhor maneira possível. Mas a agricultura oferece-se aqui como uma oportunidade ímpar para nós criarmos uma nova situação social, económica, a favor da nossa gente. E neste momento, Sr. Ministro, existem assim grandes projetos que podem ser consolidados para que se inverta esse quadro? Bom, quer queiramos, quer não, acabamos por desenvolver um setor empresarial baseado no comércio de importação. Logo depois tivemos a oportunidade dos grandes programas de reconstrução nacional. E aí também fizemos uma grande injeção de recursos no setor da construção civil e aí também fizemos nascer um outro grupo de empresários. Esses dois grupos de empresários hoje estão a migrar para o setor da agricultura, mas vêm com a mentalidade do grande facilitismo, do ganho imediato, quando nós temos que fazer as coisas no setor da agricultura com o tempo, com paciência, com perseverança. E isso está a levar algum tempo, mas mesmo assim já temos 20 anos de paz. No período da administração portuguesa conseguimos fazer uma aceleração em pouco menos de 14 anos. Portanto, é bom que nos ponhamos com os pés em terra e assumamos que temos que resolver o problema da autossatisfação das nossas necessidades. No discurso político, ouvimos que Angola é um país rico, tem terras, tem água, tem juventude, tem recursos humanos,
mas falta então alavancar. Portanto, esta questão da diversificação vem de 2017, onde a aposta foi grande. Neste período, quase a terminar o segundo mandato do Presidente João Lourenço, nós podemos olhar para esse setor com avanços ou com enormes bloqueios? Nós podemos olhar que houve avanços. Houve afirmação no setor da agricultura para se confinar aquilo que são as grandes maiorias, o apoio ao setor tradicional da agricultura. Nisso também foi crescendo um conjunto de associações empresariais e a sua reclamando o seu espaço próprio de tratamento no setor da agricultura e continuamos às vezes a discutir aquilo que não é discutível. Todas as empresas são de tipo familiar e não são só aquelas que trabalham no setor da agricultura. As empresas agrícolas na Alemanha são familiares. As empresas agrícolas em Angola são familiares. Portanto, então precisamos de fazer evoluir o conceito de agricultura camponesa desprezível para uma agricultura comercial e dar às famílias a oportunidade de elas poderem ter renda. E a renda que elas vão poder absorver é que lhes vai permitir sustentar os seus filhos, pôr os filhos a estudar em universidades e ainda assim terem sobra para a melhoria das suas condições de vida. Portanto, os produtos agrícolas hoje estão com cotações extraordinárias. Portanto, temos que aproveitar também as oportunidades, as janelas que nos são oferecidas para introduzirmos os nossos produtos. Temos ofertas de países para a compra de produtos a partir de Angola. E, portanto, não podemos atingir esses mercados se não admitirmos a entrada de empresas de alguma dimensão e que possam, por arrasto, gerar o desenvolvimento que se precisa. E, portanto, do outro lado, não podemos marginalizar os pequenos produtores sob pena de a comunidade internacional nem nos deixar entrar com os seus produtos lá fora. Portanto, hoje não conseguimos fugir a isso. Portanto, temos que aplicar as boas práticas agronómicas e essas práticas agronómicas estão caracterizadas, o que é que nos está a ser pedido? Portanto, as fazendas não podem continuar a manter força de trabalho explorada, força de trabalho infantil, não podem continuar a ter trabalhadores mal alimentados, mal trajados, mal vestidos para tocarem em produtos que depois vão para os mercados deles. Essas coisas todas têm que ser trazidas na nova legislação e na nova perspectiva. Mas a agricultura está a dar muito rendimento. Se está a dar muitos rendimentos, não faz sentido que os nossos produtores não se habituem a pagar. E por isso o grande desafio que nos é dado é levá-los a ganhar dinheiro, mas levá-los a perceber que têm que pagar o que precisam. Os fertilizantes pagam-se, os tratores pagam-se, os equipamentos todos de todo tipo pagam-se e é preciso encontrar soluções que equilibrem essa conta. E, portanto, esse é um dos grandes... Mudar um pouco a mentalidade, então, porque tem um problema de mentalidade. É profundo esse exercício, essa pressão que temos que exercer. Mas porque o Estado sempre foi o grande provedor, porque as pessoas estavam à espera sempre do... É porque os camponeses sempre tiveram mais dificuldade de acesso e os recursos sempre foram muito limitados. Existe alguma segregação a nível da nossa própria sociedade. Portanto, o acesso ao crédito é limitado, não é generalizado. E, portanto, o setor da agricultura foi sempre relegado à escassez de recursos do erário. Mesmo assim, enquanto tivemos um partido que defendia os operários e camponeses, as dotações eram maiores. De lá para cá tem sido um aperto e uma luta muito grande. O setor da agricultura tem sobrevivido maioritariamente com ajudas externas e são generosas, ainda assim, no equilíbrio geral,
é o que nos vai aguentando mais. Agora que falou de crédito, Sr. Ministro, nós tivemos várias oportunidades, né? Tivemos oportunidades da CAP, oportunidades do BDA, depois existem outros fundos criados pelo próprio Governo para que se alavanque esse setor. Como é que estamos em termos de números? O que é que existe? Esse dinheiro investido e que o próprio Governo quer alavancar esse setor, quais são os resultados agora em 2025? Lamentavelmente, faz-se sempre muito ruído quando se pretende fazer injeção de recursos para capitalizar os angolanos. Na realidade, se formos a ver, são muito débeis os recursos que têm sido postos a favor do desenvolvimento. E todas essas instituições de que falou e que foram criadas no passado, elas não acabaram por se extinguir apenas porque ficaram exauridas. Na Europa, nós temos fundos estruturais. Na Europa, tiveram fundos de coesão. Portanto, os países pequenos que aderiram à União Europeia tiveram que fazer grandes injeções de recursos para poderem alavancar, sair da condição primária e atingirem níveis que lhes permitam a integração com os grandes players. A Angola não tem beneficiado disso. A Angola tentou ir a uma conferência de doadores por 2 vezes e não conseguiu de lá trazer os recursos da alavancagem. E, portanto, há muitos ruídos continuamente. O BDA já está há mais de 7 anos que não consegue fazer um financiamento estruturado à agricultura. Também a agricultura não decide quem são os beneficiários do crédito junto dos bancos. Portanto, os bancos têm o direito e a liberdade de escolher os seus clientes. Mas ainda assim, convenhamos, é muito pouco o que se põe a favor da agricultura. Fala-se sempre em créditos mal parados, mas as pessoas não são capazes de ir lá atrás e admitir que no final de 1961 foi quando se acabou com a lei do indigenato. E nessa altura ficaram os documentos escritos que dizem que o indivíduo que não tenha uma pretensão territorial superior a 100 hectares não precisava nem de fazer estudo de viabilidade económica, nem de justificar ser proprietário daquele terreno para poder ter acesso ao crédito. Hoje diz que não há falta de título de propriedade em que se o setor bancário quisesse efetivamente, podia mandar o seu agente com um GPS, marcava 2 pontos, 4 pontos e lançava isso para o seu iPad e mantinha o controle da origem. Portanto, arranjamos muitos argumentos continuamente para não abordarmos a questão do crédito com maior seriedade. O tempo de retorno, o tempo de espera, e eu sou produtor, falo com essa categoria também. Durante a Covid, arranquei as minhas mangueiras, voltei a plantar novas nesse período e este ano vou fazer a primeira colheita. Graças a Deus está com uma boa produção, uma boa floração. Uma boa floração. São 5 anos de espera, amigo. Se a gente puser hoje e não fizer hoje a plantação da palmeira de Dendém, daqui a 8 anos estamos ainda à procura do olho de palma. Mas se quisermos ter uma estratégia que nos leve amanhã a termos a produção de óleo de palma, temos que plantar hoje. Portanto, também nestes processos vão surgindo ruídos, alternância. Portanto, o setor e o governo querem a produção alimentar. Mas chega um parceiro como a Eni e que abana e diz, não, se você produzir girassol, eu suporto com infraestrutura, digamos, dou-lhe os fertilizantes, apoio e pago a preparação de terras e você produz o girassol. Se no setor bancário e no setor financeiro nós não temos financiamento para os produtores, essa facilidade o produtor não deixa passar. E, portanto, a nós vai nos interessar, mas claramente a transformação energética apresenta-se hoje aqui como um competidor.
E esse competidor nós vamos encontrá-lo em outras áreas. Por isso, temos hoje, pelo menos, já 66 grandes fazendas. Essas fazendas precisam anualmente de um impacto de capital mínimo de 2 milhões de dólares em insumos. Ora, se não têm a sorte de atingir os níveis de produção naquele ano, no ano seguinte entram em inadimplência, não é? E, portanto, são chamados, entram no circo. E o ciclo começa a ser vicioso. Portanto, não se consegue recapitalizá-los e acabam por ir perdendo energia até sucumbirem. Por isso, apesar de ser a arte de enriquecer alegremente, como eu digo, porque tem estas coisas todas, mas ela é delicada e precisa de suportes. E os suportes que nós temos tido claramente são poucos, não são suficientes. Em determinadas províncias criou-se um mito, por exemplo, falando do leste, que poderiam sobreviver apenas da mineração. Mas lá conhecemos projetos como o Cacanda, projetos que foram lá feitos, mas que depois, independentemente de tudo, começam os resultados até hoje, não sei na leitura do Ministério, mas na leitura global da população, os resultados não são assim tão palpáveis. Bom, quando empresas como a Indiama, empresas como a Sonangol, empresas grandes no setor mineiro, não são obrigadas a desenvolver as comunidades e os sítios onde elas estão, elas introduzem distorções que depois é difícil recuperar. No período da administração portuguesa, aquelas fazendas e no leste de Angola eram produtivas, agora não são produtivas, porque... É um fator homem? Não, é um fator homem, é um fator de empenho, é um fator de envolvimento. Portanto, só agora também estamos a levar para lá a infraestrutura técnica. Portanto, estávamos numa perspectiva de uso e benefício, digamos assim, primário, né? A exploração dos recursos sem a inversão. Temos terras disponíveis, temos água disponível, mas não podemos continuar a achar que isto vai por milagre acontecer. Onde há água é onde se reclamam sistemas de rega. Quando a gente, por exemplo, no Ambo, chove com alguma regularidade, mas é onde se registra a maior taxa de pobreza para quem tem o milho como a cultura alternativa. Porque geralmente até dia 25 de dezembro chove, mas depois de dia 25 de dezembro até dia 25 de fevereiro tudo pode acontecer. Tanto pode chover como pode não chover. Portanto, temos aqui um pequeno cacimbo que é fatalíssimo para a agricultura de sequeiro. Nessas condições, se nós tivéssemos sistemas de rega por aspersão, rega por pivô, a probabilidade de insucesso era menor. E hoje temos pessoas que saíram dos setores da indústria petrolífera, que saíram do setor da indústria mineira e que estão a trabalhar na agricultura com grande sucesso porque investiram. Não farei aqui nenhuma inconfidência se disser que uma das melhores e mais rentáveis fazendas que nós temos aqui no Kwanza Norte é de um antigo funcionário, um antigo engenheiro da Indiama. Portanto, mas tem sistemas de irrigação. Portanto, tem perto de 1000 hectares irrigados já. Quando ele planta é um sucesso, não tem como falhar. A Unicanda não tem sistema de irrigação, mas é um sucesso. Planta na hora certa, colhe na hora certa, faz os tratamentos na hora certa. Já temos aqui algumas referências. E essas referências, o nosso mais velho aí, o Teles, sim. O Fernando Teles, hoje tem 7 fazendas. As 7 fazendas do Sr. Teles estão a funcionar como um relógio certina. E o esforço que ele faz
Toda a gente diz, não, mas é graças ao facto de ele ter sido um grande homem da banca. Tudo bem, mesmo que assim seja. Não significa que não tenha que pagar os créditos, não significa que não tenha necessidade de refrescar. Portanto, apesar de ter sido um homem da banca, é também um grande gestor e, portanto, se calhar tem necessidades. No Sul foram feitas, mais recentemente, umas quantas fazendas também. Um pivô custa $150.000. Um pivô tem o mesmo preço que um VX. Portanto, mas é mais rentável o pivô do que o VX. Só que dá mais trabalho, né? E também as prioridades às vezes são invertidas para quem vai Dá buscar mais isso. trabalho. Então, lá para o leste, conseguimos fazer aprovar agora pelo Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrário mais um projeto para desenvolvimento da agricultura familiar. E também temos um outro projeto a ser financiado pelo BAD, o Banco Africano de Desenvolvimento, também para o desenvolvimento da agricultura familiar. E a nossa estratégia é essa: convencer a juventude e obrigar os governos provinciais a fazermos concessões para os jovens. Vamos fazer novos empresários. Cada província começar com 400 novos jovens empresários, com áreas entre 25 e 100 hectares, para modernizarmos essa agricultura, para que eles possam ter acesso ao iPad também, para que eles possam ter acesso ao drone para fazer a desinfecção. Isto não é sonho, já está a acontecer. E agora, no dia 24 de outubro, vamos abrir o ano agrícola no Luena, para fazer algumas demonstrações para que a gente consiga oferecer àquela gente uma esperança efetiva. E também estamos a criar condições para que o FADA e todas essas instituições de crédito que nós temos nos possam acompanhar na jornada e façamos daquela região que antes não tinham grandes investimentos, regiões de progresso. Por isso, o Plano Agrão foi todo ele voltado para Lunda Norte, Lunda Sul, agora Mochico. Vamos ter que acrescentar o programa do Mochico Leste e do Cubango. E foi assinado também pelo Ministério da Agricultura, a Sinohidro e a Alcaal, o compromisso de darmos continuidade a essa visão. A ampliação da fronteira agrícola para a região leste. Esperamos que saiam de lá grandes produtores. Essa atração dos jovens, e já converso sobre isso com o Sr. Ministro há muitos anos, houve uma vez que falou da importância da extensão rural, não sei agora qual é o nome que existe, que é a criação de condições que se tem numa cidade para que as pessoas não saiam. Como é que agora no seu consulado está a ser vista esta questão com os outros setores, né? Com os outros departamentos ministeriais? O meu antecessor, o engenheiro Assis, bateu-se para que pudéssemos ter admitidos pelo menos mais 4.000 jovens. Isso é um concurso que levou mais de 2 anos. Finalmente já começam a ser integrados, quase 1.300 novos funcionários. Estamos a pegar nas cooperativas, nas associações de camponeses das províncias, estamos a eleger jovens e estamos a mandá-los treinarem-se diretamente. Portanto, pegamos num grupo, mandamos para o Brasil para se adestrarem em matéria de café, cacau, 2 commodities que estão ali no mercado. Temos um grande potencial com o café arábica. Portanto, já foram fazer a primeira formação. Ficou preferiu ficar no Brasil. Ora, e esse facto dele ter ficado no Brasil é muito mau, porque nós mandámos-lo para formar, não estamos a pedir que usem a nossa via para emigrar, caramba, assim. Portanto, mas vamos prosseguir. Eu sou um pouco a favor daquilo que há uns anos atrás ouvimos do Kim Il-sung. A nosso propósito, ele dizia: mais vale formar em 1.000, mesmo que fiquem lá 200, mas 150 voltarão. E com os que voltarem, podemos fazer o milagre acontecer.
Nós mandamos jovens para todas as latitudes do mundo. Os que quiseram ficar, ficaram. Os que voltaram estão a dar sucesso. Os antigos funcionários da Sonangol, hoje, alguns deles, estão a plantar-nos cacau, outros estão a exportar cacau, outros estão a fazer palmar. Antigos funcionários da Indiama, uns estão a fazer suínos, outros estão a fazer bovinos. Portanto, está a acontecer. Professores universitários estão a dedicar-se a plantar essas commodities. Então, se eles estão a fazer, os que estão lá no campo, se nós dermos uma oportunidade, também vão fazer. Portanto, não faz sentido que a gente continue a achar que as nossas irmãs, as mulheres no campo, devam continuar a despender energia humana para desenvolver a agricultura. Nós temos que pôr à disposição delas mini-tratores, motocultivadores, colhedoras mecânicas, e o país tem que desabrochar. Mas aí, em primeira instância, é o Estado que entra para que depois possam... Porque é equipamento caro. Nós vemos, às vezes, em programas que nos chegam, né, por várias vezes, porque toda a mecanização não é tão barata. E há pouco disse que só um pivô são $150 mil, né? Aí está o pomo da questão. Bom, mas então um pivô são $150 mil, mas 2 hectares de rega com fita fica por $2.500, por $5 mil. Portanto, por isso permite escalonar. Escalonar, pois. Permite escalonar. Há bombas hoje que com um cilindro, 4 litros de gasóleo, uma bomba monocilindro, com 4 litros de gasóleo trabalha o dia todo. Portanto, e custa pouco mais de 1 milhão de kwanzas. Portanto, reconheçamos que é caro, mas temos que arranjar recursos para vencer. Mas é sobretudo também uma paixão para se fazer, não é? Temos que envolver a sociedade, temos que envolver o sistema financeiro, temos que lhes levar a acreditar no país. Portanto, há um banco, o BCI e o KEV, que estão a trabalhar com a Carrinho e estão-se a propor a começar a arranjar soluções de financiamento para a nossa agricultura se impulsionar e andar mais depressa. Portanto, vamos aproveitar o facto dos seus acionistas novos serem gente jovem, terem também estado a estudar na África do Sul e perceberem que se lá é possível, aqui também terá que ser possível, e rompermos com esse preconceito que quando o recurso é para a agricultura é mal gasto, enquanto for para importar o feito está bem gasto. Nós estamos a gastar $1,4 mil milhões a importar alimentos. Se nós pegarmos em metade desse recurso e canalizarmos esse recurso para a nossa gente, vamos capitalizar os cidadãos, vamos pôr os cidadãos a viverem melhor e o país a florescer. Todos nós gostamos de ter coisas boas na nossa terra. E para não sermos insultados também lá fora, na nossa terra temos que ter estradas boas, temos que ter parques bons, temos que ter capacidade de pagarmos as escolas dos nossos filhos e trazermos os nossos concidadãos que estão a emigrar de volta. Eles foram para lá, aprenderam, mas têm que voltar. E não podem ficar à espera lá que nós melhoremos cá, para depois eles virem beneficiar. Tem que vir ajudar, não é? Tem que vir ajudar. Tem que vir ajudar. Sr. Ministro, a agricultura, e agora que fala de todo esse processo, ela não é... Portanto, ela complementa-se com tudo isso, né? Com as estradas, complementa-se com as escolas, complementa-se... É um manancial de temas que tem que concorrer para que tudo flua. E, a propósito, é exatamente para falarmos sobre o escoamento, que muitas vezes se fala, que independentemente do produto ter ou não qualidade, mas estraga-se às vezes nos lugares e etc. E nós vimos agora nas expos, né? Todas as províncias têm as suas expos e há muita produção no campo. Essa produção ainda não é suficiente. Temos que discutir face to face com a academia, com a intelectualidade nacional. Temos que ter mais conversas entre nós,
para discutirmos com transparência. Sempre que importam os produtos para descarregar no Porto de Luanda, Lubito e Namibe, não se fala das estradas que estão mal, dos buracos. Só se falam dos buracos, das estradas más, quando é para tirar do interior para o litoral. Tem que haver coragem, então, para discutir olhos nos olhos. Sim, porque senão as pessoas têm o direito de reclamar continuamente como sendo excluídas do processo de desenvolvimento. Também temos que admitir que essa é uma das razões pela qual temos uma sobrepopulação em Luanda. Ou criamos condições às pessoas lá no interior, ou elas vão tender a migrar para as cidades. E isso faz-se recuperando os municípios, injetando recursos aos municípios, dando oportunidades aos jovens nos municípios para terem acesso às coisas. Não pode continuar esta coisa fingindo que está bem e quando não está bem. Não, se não está bem, não está bem. Portanto, nós quando vamos bater à porta às instituições internacionais, elas dão-nos recursos e condicionam-nos e impõem-nos. Mas tem que ser assim. E dou-lhe um exemplo. Nós fomos buscar recursos e temos um projeto na agricultura que é o PEDAC. O PEDAC é o Programa de Desenvolvimento da Agricultura Comercial. Portanto, está-nos a dar o sinal. Façam com que as pessoas tenham rendimentos. O MOSAP hoje... Ia perguntar exatamente sobre isso. Sobre o MOSAP. Já vamos no MOSAP 3. Nós, quando começamos o primeiro programa deste, em 1994, começamos a discuti-lo, em 95, e ficou aprovado em 97, quando eu saí do governo, formou-se o Governo de Unidade Nacional. Aquele programa durou 7 anos e depois disso deu origem ao MOSAP 1, MOSAP 2. A quantidade de recursos que nos dão não é pequena. Faz favor, pode. E nesses programas, posso lhe dizer que o PEDAC, por exemplo, foi avaliado em 152 milhões e 400 mil dólares. Neste momento, nós já injetamos 76 milhões e 200 mil dólares ao setor privado, ao setor empresarial jovem. E como é que isso é feito? O PEDAC pode ir ajudar os jovens a elaborar o seu plano de negócios, a identificar o banco com quem ele deve trabalhar para fazer a recuperação da fazenda, para instalar uma nova fazenda. Com a Agência Francesa de Desenvolvimento, temos um outro projeto que é para a recuperação do café, particularmente os da Gabela, os ambuins, e já estamos a ter algum resultado. Não é pouco dinheiro, ainda assim. Portanto, nós, com esses projetos e apoio do FD, ainda estamos a contar poder receber mais 100 milhões de dólares para apoio ao leste de Angola e que vai ser para apoio à agricultura familiar, à agricultura empresarial e, portanto, nós temos que admitir que se podemos ter empresas agrícolas familiares, como podemos ter empresas singulares, portanto, já é unipessoais. Portanto, sair dessa fase de considerar que a agricultura tem que ser só camponesa, e dar-lhe a ele também o direito de ser considerada empresa agrícola familiar. E conferindo a ela esse estatuto que pode parecer que não é significativo. Eu vou-lhe dar um exemplo que ocorreu na era colonial, na região do Planalto Central com a extensão rural de Angola. O responsável pelo programa, o Herman Pussinger, pediu ao governador do Bié, na altura o Herculano Moura, que pudesse introduzir pequenas diferenças no tratamento das pessoas. Os comerciantes tinham algumas atitudes que foram modificadas. Atitudes abusivas
de tocar as pessoas, as senhoras, e bater na bunda das senhoras. E ele pediu ao governador que tratassem de eliminar isto. E tratavam toda a gente por rapaz, o café, o canjé. E eles mudaram isto. O Herman Possinga passou a obrigar a tratar toda a gente por senhor. Parece Dignidade. Dignidade. Então, se nós tratarmos as pessoas com dignidade, podemos lhes retirar todas essas coisas que o viciam e não beneficiam. É o caso de estarmos todo o tempo a oferecer semente a quem tem semente, oferecer adubos a quem pode pagar. Você tem que saber que o adubo custa caro, é importado, ele tem que ter eficiência quando eu for aplicar. Só terá eficiência se você sentir que ele custa. Se for sempre doado, a gente não consegue resolver. O Sr. Ministro no Namibe disse que é preciso acabar com essa prática. Não, temos que acabar com essa prática. Eu prefiro que haja sempre disponibilidade, mas que não façam disso um favorzinho que nos estão a dar, sempre que é para importar adubos. Parece que cai o Carmo e a Trindade, aparecem especialistas de todo lado a dizer que não é preciso adubo, que com cinza também se recupera o solo. Quer dizer, ninguém é pobre voluntariamente. Então, os agricultores do Planalto não se candidatam voluntariamente para serem pobres. Haja respeito. Sempre teve esse discurso que é a questão que hoje, e esse estigma, que o camponês é uma pessoa pobre. O Sr. Ministro sempre disse que é preciso que as pessoas sejam ricas, porque a riqueza não faz mal a ninguém. Não é vergonha, não é vergonhoso, pelo contrário. Antes, pelo contrário. Dá para resolver problemas e ajudar. Hoje até sou um bocado mais atrevido, não é? Mais atrevido do que isto. Portanto, estamos a receber apoios externos, temos do FIDA, do BAD, do JICA, que é japonesa, também por leste, estamos a fazer sementes melhoradas de arroz, e o arroz entrou também no cardápio das nossas obrigações, para ver se nós conseguimos atingir também níveis interessantes de produção de arroz em várias regiões do país, particularmente naquela que são a bacia do Kwanza e desde cá de baixo de um pulo, na areia, Camacupa, e subindo Luquembo, Coabanzoge, Quirima, Saltare, e vamos andando até lá em cima, em Lundas, para ver se alargamos a base de produção de arroz. Vamos ter que introduzir sistemas de melhoramento da colheita. Não faz sentido que a gente não opte por isso. Então, recentemente estivemos no Japão, no TICAD, e também acabamos por sair de lá entusiasmados, porque o Japão, naturalmente, que faz uma agricultura à dimensão do seu território e desenvolve equipamentos também com essa capacidade. A Índia fez um progresso extraordinário. Estivemos lá com a Sua Excelência, o Sr. Presidente, e também dispõem-se a ajudar-nos de todas as maneiras. Precisamos internamente que o setor financeiro se abra e que perca o medo de confiar em nós. Aqui essa situação do arroz até 2017 ou 2018, salvo erro, havia produção na Fazenda Longa. Sei que em Sansa Pombo, por exemplo, eu inclusive visitei, havia lá um grande projeto também, mas já estava, não sei se em descontinuidade ou se havia falta de interesse, mas havia já sim algumas, inclusive já ensacavam, já se vendia, não é? Não sei como é que está a ser agora visto com os empresários que lá estavam lá. Bom, algumas dessas unidades que foram construídas pelo Estado para animar, e o propósito foi fundamentalmente esse. O Estado fez aquelas unidades grandes ali para o setor empresarial vir atrás. Perdemos muito tempo para ver se privatizávamos, para ver se eles se lançavam. Alguns
tentaram, mas depois as exigências que o ProPrivo estava a apresentar, eles não conseguiram acompanhar. Portanto, algumas destas estamos a retornar e estamos a encontrar parcerias para pô-las a funcionar normalmente. Já dizia alguém, um filósofo, não se pode ter medo de falhar. Podemos errar, devemos errar muitas vezes para corrigir. Quem não erra nada não sabe se falhou alguém ali. Portanto, aquilo não deu certo, vamos persistir, vamos andar, vamos fazer mais. Se nós não fizermos, a coisa não vai. Portanto, o arroz está aí a entrar agora no cardápio, estamos a fazer a recuperação do Luinga e vamos pôr ali à disposição mais 17 mil hectares com água. É uma coisa interessante. Digamos, todo aquele planalto da Camabatela, pegamos naquilo, tem uma cooperativa de produtores, não tem estrutura suficiente. Angola é isso, é aquilo que temos. Vamos arriscar, vamos experimentar. Não vamos atirá-los ao fogo e deixar com que eles andem sozinhos. Não, vamos ajudar. Felizmente tem havido também o quesito formação, que não é só pensar que a agricultura é ir ao campo, mas sobretudo a estrutura executiva que possa ter estratégias, planos. O Sr. Presidente autorizou-nos a trabalharmos no sentido de formarmos ou criarmos mais um instituto, que vai ser na Kizanga, Instituto Superior Agrário da Kizanga. Nós queremos um centro de formação e treinamento. Estamos a fazer um levantamento das escolas, como sabe, no âmbito daquela que foi o Angola Gate. Nós ganhamos na recuperação 3 centros de formação. Um aqui na Kibala, o outro na Lunda e um terceiro. Esses centros de formação intermédia. Para além desses, temos 16 institutos médio-agrários. Também fomos autorizados a reabilitar a Xianga, o Santo Antônio, o Instituto de Investigação Agronómica e Veterinária. Neste momento, também estou a fazer o levantamento das estações zootécnicas, da Umpata, da Caraculo. É uma pena, ficou completamente tudo destruído por causa dos déficits orçamentais. Não tem havido recursos e não vale a pena estarmos a achar que estamos a bater isto ou aquilo outro. Portanto, o país tem passado por isso e, portanto, o setor público, aquele que não é considerado produtivo imediato, não tem tido apoios significativos. E sempre que a gente quer recuperar a infraestrutura, para que recuperar a infraestrutura se não tem ninguém para lá estar? Mas não, hoje temos gente doutorada, com mestrado, e alguns dos nossos colegas até foram fazer o doutoramento tarde. Depois de acabarem o doutoramento, estão a ser mandados para a reforma. Quando se devia aproveitar a Golden Age. É o Golden Age. Agora que estão munidos de experiência, conhecimento, estão a ser mandados para a reforma. Portanto, temos que encontrar aqui uma solução para manter as pessoas. Os institutos de investigação agronómica e veterinária, que são anteriores ao nascimento da universidade, os seus especialistas não estão dentro do mesmo quadro de classificação dos investigadores da universidade. Resultado, há uma migração, a gente forma e eles vão para a universidade à procura daquele enquadramento. É para se ver como é que, mesmo a realidade que eu conheço, o Chivinguiro, né, que pessoas saíram dali. Olha, por exemplo. São grandes técnicos. Exatamente. Mas olha o estado de degradação a que chegaram as instituições e se nós não fizermos nada para recuperar essas instituições. E, portanto, tem que haver também algum empenhamento da sociedade na compreensão dessas coisas. Sr. Ministro, portanto, temos que falar um pouco da pecuária também, mas antes eu queria que, telegraficamente, falasse como é que está a questão do combate à seca, principalmente na região do Cafo, que é um projeto que se pretendia já começar a produzir, né, em todos aqueles mais de 100 quilómetros que foram feitos. Portanto, ali na região, no âmbito desse programa de combate à seca, foram construídos o canal do Cafo,
as barragens de Undua e Calucube, também o canal do Undua, o canal do Calucube, e do outro lado está-se a fazer a barragem, a Cova do Leão, e o seu aproveitamento. E também mais para sul ainda temos o Calueque, portanto toda aquela região fica bem servida com essas infraestruturas. Mais para o lado do Namibe, mais 40 barragens para a retenção de água estão a ser construídas e estão enquadradas. Portanto, o Fresan terminou recentemente, financiado pela União Europeia também, para tratar dessas componentes da nutrição, segurança alimentar e a resiliência. Lançámos o concurso para fazermos o talhonamento. Não se pode deixar de explorar aquilo com propriedade e rigor. Por isso, já lançamos, estamos a fazer o talhonamento para termos lotes bem definidos e então a questão da propriedade e a plena da terra ser resolvida, lotes de 25, 50, 100 hectares, 150 e até 500 hectares, na zona do CAF, portanto, que é aquela que tem maior acessibilidade, maior mobilidade, já está a acontecer, e lá para o fundo, na zona do Undua, aí vamos montar a primeira estação veterinária ou agro-silvopastoril, com apoio da Embrapa, no acordo que assinamos. Embrapa brasileira. A Embrapa brasileira do Brasil, e portanto liderado pelo Instituto de Investigação Agronómica, Instituto de Investigação Veterinária e também os institutos de desenvolvimento. Aí então vamos fazer os ensaios para a cultura de pastos, a braquiária, os tilosantes e os capins-elefantes, para tentarmos introduzir uma mudança no tratamento da pecuária. Estamos a concluir o processo para reabilitar as formações sanitárias do ordenamento Umba-Kiteve, e no setor da veterinária vamos ainda ser conservadores, vamos seguir o mesmo princípio, porque não temos capacidade de ocupação territorial. Como sabe, o médico veterinário ocupa um território de atendimento muito grande. É especial, o paciente é que vai ao médico, mas no caso dos veterinários, ele é que tem que ir ao encontro dos animais. E, portanto, as condições em que trabalham são condições difíceis. Nós temos que criar, então, condições para os receber, para que possam passar 1, 2, 3 noites em conforto e possam tratar dos animais maioritariamente detidos pela população. Então, trabalhar com a oferta de água, melhoria de pastos e os tratamentos zoossanitários, nós vamos, em princípio, admitir que a minha ambição é ver a manada crescer. No norte, retomando o programa de repovoamento, assinamos um acordo com as terras do Coló, que está a trabalhar no preparo dos animais que vão começar a ser levados para o norte. Portanto, porque aí no tem uma questão Planalto da Camabaterra. do microclima. Quem diga que o gado do sul não serve, não resiste. Pois, o gado do sul é zona seca. Zona seca. Pastos doces, chove pouco. Indo para o norte, chove muito. Pastos diferentes, pastos acres. A adaptação leva o seu tempo, não é que não dê, leva o seu tempo. E tudo isto é um aprendizado. É um aprendizado. Dizia-se que o gado vindo do Chad não iria ter possibilidade de sucesso. E quando lá fomos, os sobras disseram, olha, diga lá ao Sr. Presidente que o que se passa aqui não é o que se ouve. O gado vai muito bem, estamos a ter sucesso com ele, está a reproduzir-se e está a cruzar. Então não houve aquelas mortes todas que se especulou? O camponês não consegue chegar tão depressa aos meios de difusão. Mas ainda temos cerca de 70.000 cabeças que vieram do Chad. Para continuarmos a discutir se vamos buscar no Chad ou não. Estamos a criar condições e para não pararmos, estamos com esse programa com as terras do Coló, e que é fundamentalmente para trabalhar com o Nelore.
E vamos fornecer 25 cabeças, um macho. 25 cabeças, um macho. Também fomos orientados para trabalharmos na perspectiva da embrionagem. Já estamos a trabalhar na perspectiva da inseminação artificial e agora vamos também trabalhar com a cultura de embriões para fazermos o melhoramento do gado de maneira mais acelerada. Também estamos a ser pressionados para que o programa do leite aconteça já. Então, é tudo uma pressão. Leite é para já. Só que o leite para já requer treinamento, requer construção de currais, requer construção de vacarias, requer uma adequação. Até hoje temos um projeto ali no Ambo, no desvio da Chipipa para o Bailondo, que por falta de complemento no financiamento num programa financiado pelo BDA, está parado. Portanto, não há proveito nem para o BDA, nem para o setor, e aquilo que seria uma perspectiva exemplar, não estamos a ter proveito dele. E foi feito com um empresário. E foram importadas 100 vacas Brown Suisse, da África do Sul, inclusive. E, portanto, aquilo que seria um XPTO no programa do leite está adiado. Por isso também falhou a Aldeia Nova, né? O Aldeia Nova é uma recuperação de um núcleo de assentamento populacional. Os núcleos de assentamento populacional foram concebidos para internalizar as pessoas nas sociedades de mercado. Não, nós partimos do princípio que tudo tem que ser produtivo já amanhã. E foram feitos na perspectiva do administrador do território, que era da civilização dos povos. Então, tinham que levar para os núcleos de assentamento populacional as duas perspectivas: domínio do território e transmissão de modos viventes capazes de se integrarem, capazes de produzir a chamada assimilação. Herdamos isso, queremos modificar tudo a correr, e não dá certo. Não pode dar certo. Queremos cobrar das pessoas algo que elas não têm tradição. Então, queremos cobrar a uma pessoa que pela primeira vez administra um aviário que ao cabo de 3 anos já esteja apto. O que é que aconteceu para nós formarmos os primeiros motoristas? Partiram-se muitos IFAs, partiram-se muitos voos, partiram-se muitas secanhas. Mas hoje temos condutores que levam a secanha com 20 centímetros de margem na estrada. Isso é comprovado. Mas lá atrás tiveram que destruir muita coisa. Quem pega hoje num trator, pela primeira vez, a primeira coisa que lhe dá cabo é das baterias, é do motor de arranque. Logo põe o trator na rampa. Bom, vir a público e dizer os tratores estão todos parados por falta de óleo, estão todos parados por falta de um filtro. Mas em vez de construirmos outra narrativa, está aí uma oportunidade para gerarmos um mecânico na comunidade, para termos ali como chamam os brasileiros, uma borracharia, uma recauchutagem. Uma recauchutagem. E até a formação de novos tratoristas, né? Exatamente, de novos tratoristas. Portanto, não podemos continuar a levantar obstáculos contra nós próprios. Nós estamos quase a terminar aqui só algumas questões. Ainda voltando às carnes, diz-se que já há, pelo menos enquanto matadores, Angola já está mais ou menos avançada na distribuição de carnes para o país. E também houve aquela polémica que foi gerada quando foram proibidas aquelas importações de pedaços de frango. Portanto, na sua opinião, é inconcebível que se importasse aqueles produtos, aqueles do frango, e se de facto já há produção de carne em Angola para começar a pensar na autossuficiência?
Meu caro Pinto, quem habitua mal as pessoas somos nós, é o Estado, é o governo, ou os governos. Quem se intimida com o povo é o próprio governo, por ordem de alguém. Mas o capitalismo é uma coisa que não fui eu que o trouxe, e a mentalidade do capitalismo não sou eu que a tenho que acabar sozinho. Portanto, já ontem a minha mulher mostrava-me uma imagem de uma jovem a reclamar: olha o que é que está a acontecer connosco, até o óleo, já estão a meter o óleo de alimentar em saquitos plásticos de menos de 200 gramas. Eu não digo que isto não possa ser feito, mas temos que admitir que não foi para isso que nós lutamos. Não foi para isso que este país se propôs ter independência. Produzir frango é uma coisa simples. Pode-se produzir frango em 35 dias. Em 35 dias o frango tem que ter 1.200 gramas. Eu trabalhei na Quissala com o Dr. Caprego, sob mando do Dr. Joaquim Russo, e com assistência cubana, naquele tempo de guerra, e produzíamos o frango lá, recebíamos o pinto do dia. Nós importámos vacas Brown Suíça para o Ambo, usando o Boeing 707. E também trouxemos Holstein de barco de Portugal para o Sul. Portanto, vender a sobra no processo industrial para Angola é humilhante, sim. É deplorável, sim. Deve ser proibido absolutamente. Nós não proibimos, entretanto, que nos mandassem o frango inteiro. Não está escrito que o Ministro da Agricultura se tenha oposto. Não, sempre dissemos, não, manda o frango inteiro. E esse trabalho da oficinação pode ser feito cá. Os que querem ganhar dólares a qualquer preço, independentemente de nos amarem, é para que se vão embora, pá, que se vão embora. Já é tempo de nós não estarmos a humilharmos-nos a esse ponto. Portanto, têm que nos dizer, vejam que incluem e envolvem embaixadores para nos pressionarem, para termos que ficar com a parte rejeitada. O nosso embaixador, junto da Organização Internacional do Comércio, aflito, porque vão nos sancionar. Eu disse, olha, diga ao nosso embaixador para nos mandar a resolução que foi produzida para aqueles que só quiseram comprar o peito. Então, que é para a gente estudar. Não é? Se aqueles que só quiseram comprar o peito tiverem sido castigados, a gente vai perceber então o que é que se passa. Agora, de resto, o rejeitado, aquele rejeitado que fique lá e que sirva para outra coisa. Mandem-nos o frango inteiro, não vai ser nada mais caro, ele até pode ser partido entre nós e não nos faz mal nenhum nós trabalharmos um pouco, não é? Não nos faz mal nenhum trabalharmos um pouco. E aproveitando aqui a coisa, porque estamos a falar agora e estamos a discutir a questão da Estratégia Nacional de Nutrição e Alimentação, nós temos outras fontes de proteína. Podem não ser admitidas nos centros urbanos, mas elas são usadas no meio rural. Nós, no meio rural, as pessoas também comem uma paca, as pessoas comem uma carne de caça, as pessoas também comem o catato. Mesmo que os urbanos não gostem, não significa que eles não consumam. Os urbanos podem não gostar, mas não significa que não se coma aquele peixinho pequeno, a tuqueia. Não significa que não se coma uma boa goropa. Não significa que alguém tenha descoberto que o melhor peixe é o carapau e a sardinha, que toda a gente tem que comer carapau e sardinha. Não é verdade. Não é assim. Então, trazer estes complexos para a mesa, para depois nos condicionar, chegam ao ponto de até tripa.
querem que a gente importar tripa. E naquele período, só naquele período foram transferidos para o estrangeiro 60 milhões de dólares. Num país que tem carências de todo tipo, não consegue ter uma escola arrumada, faltam carteiras. Portanto, isto não é feito apenas porque queremos fazer. Portanto, se não provocarem, a gente até passa despercebido. Agora, eu em Portugal como perna de galinha naquele caldo que eles fazem lá. Bom, quando você começa a comer isso, tem que admitir que você já está mal. Já está mal. Bem, estamos mesmo no fim. Não é assim. Portanto, aqui a gente pode até aceitar comer a pata da galinha em casa, limpa em casa, tratada. Se você já está a comer aquilo em Portugal, o teu almoço ou o jantar já é só aquele caldo, mano, volta. Aqui vamos oferecer melhor. Nós teríamos aqui muito tempo, ainda faltou falar das florestas, porque ficamos aqui e agora que fala de falta de carteiras era exatamente para ver esse aproveitamento, mas teremos certamente outra oportunidade. Uma questão mesmo, essa é para fechar, já estou aqui a ser pressionado. Senhor Ministro, é uma pergunta que eu gosto muito de fazer quando há essa oportunidade. Sim. O conceito Papagro foi um conceito que tinha tudo para andar, que era colocar os camponeses mais ricos e haver uma cadeia até chegar ao comércio. Uma resposta muito rápida. É um programa que se pode ir à busca outra vez ou ele falhou por completo? Eu nunca fecho as portas a perspectivas. Os erros cometem-se, a persistência resolve. Você eliminou o Papagro, não meteu nada, mas em sua substituição fica um vazio. Ficando vazio, o Papagro tem razão. Se você tivesse posto um sucedâneo que fizesse acabar os malefícios do Papagro, o Papagro era esquecido. Assim o Papagro não vai ser esquecido. O Papagro, vamos chamar o Mamagro já. Mas já tivemos outros exemplos. Tivemos comercialização no campo, comércio rural permanente. Vamos inventando coisas para rapidamente fingirmos que darmos uma solução ao problema quando não damos. Esta questão tem que ser estrutural. O país tem que admitir que tem que resolver os problemas de maneira estrutural. Não é pontual, tipo bombeiro, acabou. Sem fazer nada, trazemos milhares de toneladas de produto por 30. É facto ou não é facto? Sem fazer nada, vêm os congoleses e compram-nos a produção no campo. É facto ou não é facto? Quem está ausente? Quem está ausente? Portanto, todo o tempo se diz que não há produção agrícola. Metade do que se importa não chega ao campo. As pessoas não estão a morrer por causa disso. Mas foi só o Presidente usar o termo de relatividade sobre a fome e toda a gente lhe caiu em cima, uma grande parte de pessoas lhe caíram em cima, sem dar a oportunidade ao homem de se defender para nada. Portanto, temos que estabelecer aqui a análise centros urbanos, área rural, centros urbanos, área rural, direitos admitidos e direitos adquiridos, e o que é que podemos complementar uns aos outros sem nos transformarmos em adversários. Portanto, precisamos de um sistema de comercialização assente em fundamentos nativos, nacionais, onde haja troca recíproca de ganhos e benefícios. Precisamos de uma reserva estratégica nacional, não de produtos importados, mas construída e feita com os empresários, com as empresas agrícolas, em que o camponês não pode ser tratado por camponês. Se ele só tem uma quinda de arroz naquele dia, só tem uma quinda de milho naquele dia, ou de feijão, ele tem que ter um sítio onde ele possa vender aquilo. Não existe. O nosso Mamadou está aí, está bem-vindo, está a nos ajudar a termos como é que se chama? A janela aberta, mas não resolve o nosso problema. Ele está a conseguir levar para lá bens industriais, bens ultraprocessados, mas não está a conseguir comprar
o que temos lá. Portanto, a loja de Mamadou não está a resolver o problema, mas eles estão em todo lado. Estão em todo lado. Portanto, já começam a ser eles a extrair os produtos com caminhões, e eu entrei pelo Ambo, entrando pelo Ambo, Jamba, Cuvango, até o Cunene, pelo esse interior que fica longe do asfalto, e encontrei quantidades e quantidades de maçango e maçambal. E caminhões sem tração a extraírem o produto e a entrar para os mercados chamados informais. Não fazemos parte da estatística do produto interno bruto, porque a academia não admite que, apesar de não ser comercializado oficialmente na tabela, está a acontecer. E está a alimentar. Está a alimentar pessoas. Muito bem. E, portanto, há aqui espaço ainda para muita discussão, mas há um futuro risonho, encantador, e a nossa missão é mobilizar mais gente. Muito bem. Sr. Ministro Isaac dos Anjos, muito obrigado por nos conceder essa entrevista. Se calhar a sugestão seria para ir nesse quesito e com este seu projeto de comunicar, até deveria ter uma comunicação semanal para falar disso, no sentido de Para as pessoas motivar estarem mais mais, as pessoas, para estarem mais com conhecimento, sobretudo olhar para isso de maneira a falar terra a terra para a população. Muito obrigado mesmo e até um próximo programa. Certamente que não se esgotaram aqui todas as questões, haverão mais. Caros telespectadores, muito obrigado por nos terem acompanhado e que tenham, de facto, aqui ficado a compreender um pouco mais do que sai da nossa terra, o que pode ser feito e que há muita margem para que neste país se possa resolver o problema, principalmente da segurança alimentar. Nós voltaremos a estar juntos na próxima terça-feira. Muito boa noite.